Olá, boa tarde. Segurança nos ônibus. Polícia Militar divulga balanço da Operação Implacável. Feriado prolongado altera expediente no comércio e órgãos em São Luís a partir de amanhã. Você vai ver ainda os destaques da sessão plenária de ontem. E mais, Semana Estadual de Dança movimenta a capital. Hoje é 6 de setembro e o portal está só começando. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Sabrina. A melhoria das condições de banho das praias de São Luís, críticas ao esquema de segurança do governador Flávio Dino e o fortalecimento e manutenção da Companhia Nacional de Abastecimento no Maranhão foram os destaques da primeira sessão plenária da semana. A sessão desta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Maranhão foi aberta pelo presidente Humberto Coutinho e contou com a presença de poucos deputados estaduais. O primeiro a usar o pequeno expediente foi o deputado estadual Júnior Verde. Ele pediu apoio para o fortalecimento e manutenção da Conab no estado. Nós queremos deixar hoje aqui registrado que a manutenção da Conab é necessária, é fundamental. O governo não pode mexer em políticas de investimentos como essas. Pelo contrário, tem que incentivar. Este país precisa retomar o caminho de desenvolvimento. E esse caminho ele se dá através de mais políticas de apoio à agricultura, à geração do alimento, à produção do alimento e incentivos ao homem do campo, ao trabalhador desse estado e deste país. Em seguida, o deputado estadual Bira do Pindaré foi à tribuna e criticou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele também destacou a balneabilidade das praias de São Luís. A notícia boa é que, finalmente, a gente pôde comemorar a diminuição da poluição das águas das praias de São Luís do Maranhão. O laudo técnico de balneabilidade das praias aponta, já neste final de semana, que 90% das praias de São Luís já estão próprias para banho. Foi uma notícia alvissareira, que eu quero aqui cumprimentar o governador Flávio Dino pelo esforço, a CAEMA por todo o trabalho que tem feito em relação a esse enfrentamento e pela informação que eu tenho, a tendência é ser melhor ainda, porque com a ET Vinhais, que foi inaugurada recentemente, que é a estação de tratamento de esgoto aqui do Vinhais, nós vamos ter aí pelo menos 40% do esgoto da ilha tratado só pela ET Vinhais. Isso vai ter um impacto altamente positivo e nós vamos conseguir, finalmente, resgatar o direito de poder mergulhar numa praia de São Luís do Maranhão. O deputado estadual Edilásio Júnior criticou a ação de seguranças do governador Flávio Dino em Pedreiras e apresentou um requerimento solicitando do governo do estado a lista das obras entregues no mês de agosto. Antes que alguém venha dizer não, é com C, eu estou apresentando aqui um requerimento para o chefe da Casa Civil para que ele possa informar esta casa quais foram as 100 obras inauguradas no mês de agosto e o cronograma de execução dessas mencionadas obras. Então, eu peço aqui à mesa desta casa que aprove esse requerimento para que o governador possa, sim, falar que o mês de agosto foi 100 com C ou com S. Para mim é com S. Ele disse que foi com C. Vamos ver a resposta aqui do governador dessas 100 obras do mês de agosto aqui em nosso estado. Não havendo mais deputados inscritos para falar na tribuna, a sessão na Assembleia Legislativa foi encerrada. Bancários de todo o Maranhão aderiram hoje por tempo indeterminado à paralisação nacional. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial, participação nos lucros, além de outros benefícios e melhores condições de trabalho. A repórter Ticiane Chuvas tem as informações. A paralisação é nacional e atinge bancos públicos e privados. Os bancários decidiram entrar em greve seguindo uma orientação da Assembleia Geral realizada na última quinta-feira e que rejeitou a proposta da Federação Nacional dos Bancos. A FENABAN ofereceu um reajuste salarial de 6,5%, além de um abono de R$ 3.000. Já a categoria exigiu um reajuste de 28,3%
participação nos lucros de 25%, reposição das perdas salariais, além de outras reivindicações. O movimento é nacional, segue por tempo indeterminado e já foi confirmado nos municípios de Caxias e de Imperatriz. Ticiane Chuvas, para a TV Assembleia. Os feriados de independência e de aniversário dos 400 anos de São Luís, comemorados nesta quarta e quinta-feira, vão alterar o funcionamento de lojas e órgãos públicos na capital. O comércio de rua e lojas de shopping centers ficam fechadas na quarta e quinta-feira, segundo o que informa a FEComércio. Nos shoppings, praças de alimentação e cinemas funcionam do meio-dia às 10 da noite. Somente supermercados terão funcionamento normal, desde que garantam pagamento de hora extra 100% sobre a hora do funcionário. Pois é, Sabrina. Sobre o feriadão, o governo do estado informou que as atividades dos servidores públicos estaduais estarão suspensas durante os 2 dias, com exceção daqueles que prestam serviços considerados de natureza essencial, como hospitais e delegacias. Na sexta-feira, o expediente será normal para todos os servidores. O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviário do Maranhão e a Polícia Militar divulgaram ontem os dados da Operação Implacável, que combate assaltos a ônibus na capital. Para as autoridades de segurança, os números foram animadores porque em agosto teve uma redução de 25% nas ocorrências em relação ao mês de julho. No mês de agosto, foram registrados 51 assaltos a coletivos na capital maranhense. 17 a menos do que no mês de julho. A redução é de 25%. Os números foram divulgados nesta reunião entre a Polícia Militar do Maranhão e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado. A diminuição é o reflexo do primeiro mês de Operação Implacável. O presidente do Sindicato dos Rodoviários diz que a sensação de segurança já é sentida pela categoria. A categoria já tem um balanço positivo nisso. Esta é mais uma reunião de avaliação onde a gente vai estar colocando também para o Comando Geral alguns locais onde ainda tem que intensificar mais a blitz. Mês passado, foi passado agora pelo comandante também, que ainda teve ainda algumas dificuldades em questão do início da operação em função dos cartões eletrônicos que deram problemas, mas que já foi regularizado e a partir de agora vai começar a funcionar realmente 100% e nós esperamos que realmente traga uma tranquilidade mais para os trabalhadores e que esse número, a tendência seja reduzir. A operação, que passará a ser constante e não pontual, como em outras ocasiões, conta com um elemento surpresa e se desenvolve nas áreas de cada batalhão. Assim, é possível cobrir uma área maior da cidade e evitar que as ações de criminosos migrem de um lado onde há maior concentração de abordagens para o outro desprotegido. Ajustar e ao invés de abordar 10, abordar 15 ônibus. Então são esses ajustes. O controle também está sendo testado e altamente positivo com a utilização do cartão magnético e também a conscientização da importância para o policial militar dessa atividade de abordagem de ônibus quando a população é a que está mais sofrendo com a situação desses roubos a coletivo. O controle da operação é feito por meio de cartão magnético. Assim, toda vez que um ônibus é abordado em qualquer rua da capital, os militares passam esse cartão magnético no leitor que já existe dentro do coletivo para o registro da passagem. Esses dados vêm direto para o comando da polícia. E aí, de fato, os militares têm um controle de quantas abordagens foram feitas nas ruas da capital. Segundo dados do Sindicato dos Rodoviários, as áreas que apresentaram o maior número de assaltos em agosto são as seguintes: a BR-135, no trecho do aeroporto até a Polícia Federal, foram registrados 6 assaltos em agosto. A Avenida Daniel de Latouche, entre os bairros Bequimão e Ipaze, 5 assaltos foram registrados. E a Avenida João Pessoa, do bairro João Paulo ao Filipinho, teve registro de 3 assaltos. A Polícia Militar diz que reuniões como estas irão ocorrer semanalmente para que ajustes na operação possam ser feitos e assim corrigir pequenos problemas que já foram observados neste início de trabalho. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mobilizar mais viaturas para que cubram esse trecho em que o batalhão não está conseguindo. Outra, os assaltos aconteceram em
horários em que as guarnições estavam envolvidas em outras ocorrências, em outras atividades. Então, tudo isso nós vamos poder acompanhar através da estatística e ir corrigindo. Não significa que no mês de setembro não vá aparecer outras situações diferentes, mas à medida que ela for aparecendo, e o acompanhamento vai ser semanal, é por isso dessa necessidade dessa reunião, para que a gente possa semanalmente estar corrigindo e melhorando cada vez mais. Veja no próximo bloco, aberta ontem Semana Estadual de Dança em São Luís. Não sai daí que a gente volta já.